Oi, nesse vídeo a gente vai falar sobre o consumo de bebida alcoólica. No último, a gente falou sobre manejo das exceções. E acaba sendo que a maioria das exceções, muita gente também, faz com o consumo de bebida alcoólica, tá? Então também é importante a gente considerar isso quando a gente está querendo aí o controle das exceções. E aí, quando a gente fala de bebida alcoólica, muitas perguntas, qual que é o menos pior? Qual que vai me atrapalhar mais? Qual que tem menor impacto, tá? E é difícil a gente escolher uma bebida e falar que ela é a melhor para todo mundo, porque o que depende mais, é o impacto daquela bebida, a escolha, o tamanho, do volume que a gente vai consumir daquela bebida e o quanto isso vai atrapalhar, tá? Como assim? Deixa eu dar alguns exemplos. Se a gente está falando da cerveja, tá? Uma latinha de cerveja vai ter mais ou menos 150 calorias. Se a gente falar da latinha normal, de 350 ml, né? E se a gente compara aí, por exemplo, com o gin, que é uma bebida que as pessoas, hoje em dia acreditam ser melhor aí quando o assunto é emagrecimento, ele vai ter em uma dose 50 ml, 115 calorias, 120, uma dose um pouquinho maior. Não é tanta diferença aí de ingesta calórica, Mas quando a gente considera o padrão de consumo e não só o valor calórico da bebida, que a gente decide qual que é melhor e qual que é pior para cada um, Para alguém que consome em cerveja um volume grande de cerveja quando bebe, Então tem gente que aí toma facilmente 10 latinhas de cerveja, tá? A gente está falando de 1.500 calorias. Dificilmente essa mesma pessoa, se fosse para um consumo de gin, conseguiria consumir 10 doses de gin, Já é um volume bem maior, Principalmente o teor alcoólico maior também, tá? Então, para essa pessoa, talvez, se ela deixar de consumir a cerveja e preferir consumir gin, e nesse padrão de consumo dela, quando ela escolhe o gin, ela consome no máximo 5 doses, sim, ela está fazendo uma escolha melhor se ela está pensando em emagrecimento, Porque ela está conseguindo cortar aí quase na metade, mais que metade, o valor calórico ingerido em bebida alcoólica. Tem que considerar que esses destilados, apesar de serem menos calóricos, a dose é um pouquinho menor, mas eles são mais calóricos também, mais alcoólicos também. Então a gente precisa consumir um pouquinho menos, A gente não consegue manter um consumo tão alto, então por isso que às vezes a escolha é melhor. Mas se forem destilados que a gente mistura com bebidas calóricas também, Então tem bebida que tem gente que adiciona refrigerante, tem bebida que as pessoas adicionam com fruta e açúcar, Aí também tem que considerar o valor calórico disso tudo, tá? Então, no caso do gin, que é uma bebida que normalmente as pessoas conseguem misturar com bebidas não calóricas, Então a gente mistura com água com gás, com um limão, por exemplo, aqueles temperinhos que o pessoal coloca, na bebida, são coisas que não têm valor calórico nenhum. Aí sim é uma escolha legal. Agora, se a gente está falando de uma caipirinha, de qualquer bebida, de vodka, saquê, de cachaça, que aí sim coloca fruta, às vezes até uma fruta não calórica como limão, mas coloca muito açúcar junto, aí o valor calórico já é muito alto, Pode passar, vai depender do total de açúcar, mas pode passar do valor calórico da cerveja, mesmo você consumindo menos, às vezes você compensa isso pelo açúcar. Tá? Então, quando você quer decidir como escolher, qual que vai ter um impacto menor para você, considera isso, quanto você bebe de cada uma, quanto tempo você vai ficar bebendo e quanto você bebe de cada uma nessa situação, eu vou jantar com o meu marido, com minha esposa, e vou consumir uma bebida alcoólica, mas se eu tomar cerveja vai ser uma, duas, se eu tomar vinho vai ser uma, duas taças, Aí, às vezes, já não é uma coisa que tem um valor calórico tão considerável, o volume é pequeno, não teria problema, você pode escolher a que você gosta mais, Agora, nessa situação social, que a gente tem um volume aumentado da ingesta, aí sim, considera essa que você consegue tomar menos, e menos volume e, consequentemente, menor valor calórico, que aí sim vai atrapalhar muito menos o seu resultado se o objetivo for emagrecimento. Certo? Se a gente está falando agora de desempenho, a bebida alcoólica atrapalha, sim, desempenho físico, Tanto desempenho imediato, Então o agudo que a gente fala, Acabar de consumir a bebida, Um dia antes e fazer uma atividade no dia seguinte, Então, corredor, Alguém vai fazer uma prova, uma corrida em um outro local, numa outra cidade, viaja com outro grupo de corredor, comum aí à noite da véspera
consumir uma bebida alcoólica, né? Isso sim vai ter um impacto imediato no desempenho logo na corrida seguinte, porque tem a questão da desidratação, né? Tem impacto negativo aí em adaptações ao treinamento, então também, além do desempenho agudo, a gente prejudica o desempenho de forma crônica, tá? A bebida alcoólica atrasa ou inibe algumas adaptações ao treino, né? Então, como se atrasasse aí o efeito desse treino, tanto para corrida, para endurance, quanto para treino de força, né? Então, alguém querendo uma hipertrofia, querendo ganhar massa magra, consome frequentemente bebida alcoólica, né? Aí quase todos os finais de semana, num volume alto, sim, está atrasando os seus resultados, porque a bebida corta aí o efeito, vamos dizer assim, de algumas adaptações ao treino. Então também é importante considerar isso quando você está querendo resultados máximos aí de hipertrofia, de saúde, né? Para alguém que faz a musculação, quer hipertrofia, mas muito mais pensando em saúde do que, né, em resultado de volume aí tão significante, dá sim para encaixar uma bebida de vez em quando, com saúde, né? Se não usar excesso aí de álcool também, claro que a gente está falando de moderação, né? E principalmente considerando esse impacto calórico da bebida dentro de uma dieta, tá? Então é aquilo, nem 8 nem 80, né? Não precisa cortar, mas também não dá para ter excesso, é aprender a encaixar na sua alimentação de acordo com os seus objetivos, certo? Se ficar alguma dúvida ainda sobre bebida alcoólica, me manda, comenta aqui que eu tento responder para vocês. Beijão!